Vamos começar a falar do Brasileirão masculino, que terá sua primeira rodada se iniciando amanhã. Como eu falei aqui no início do programa, a gente não quer concordar, a gente quer discordar, e nós procuramos a discórdia. Então nós vamos apresentar para vocês aqui uma eleição, uma previsão feita pelo pessoal do Seleção Sport TV hoje à tarde. Estavam lá André Rizek, Paulo Andrade fazendo a sua estreia, Ana Thaís e Eric Faria. Os quatro criaram essa tier list, que tá na moda a tier list, Faz tier list para tudo hoje em dia. E eles fizeram dos times do Brasileirão. E o resultado do que eles votaram é por maioria, que há uma democracia no Sport TV. E aí eles votaram dessa maneira. Então, eles colocaram lá como os favoritos 3 times: Flamengo, Galo e o Palmeiras. Candidatos ao título, podem de repente ali surpreender e ainda beliscar a taça, eles colocaram o Internacional e o Fluminense. Brigam por Libertadores: Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Bragantino e São Paulo. Os coadjuvantes para a turma lá do Seleção serão Bahia, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Vasco e Vitória. E risco de queda para Atlético Goianiense, Criciúma, Cruzeiro e Juventude. A gente vai começar a discutir aqui de baixo para cima. Jéssica Sescon, eu queria que você começasse a cornetar, se é que você acha que mereçam uma corneta. Você acrescentaria alguém nessa lista de 4? Você tiraria algum time dessa primeira prateleira? O que você faria de alteração aí na parte do risco de queda? É bem difícil, o Felipe. Se a gente for pegar o trabalho desenvolvido, o Atlético Goianiense tem condições de ser coadjuvante. O Criciúma também, pelo trabalho desenvolvido pelo Tencate. Mas eu vejo muita dificuldade. Quem vem da Série B sempre tem uma dificuldade de orçamento e de permanecer na A. Isso é uma questão estatística, inclusive. Dos coadjuvantes, eu acho, e eu sei que o torcedor vai ficar triste dizendo isso, mas hoje eu acho que o Vasco tem risco de queda. E eu acho que o Vitória também tem. Colocaria o Vasco para baixo? Colocaria o Vasco para baixo. E você, Alex, primeiro falando dessa parte de baixo da tabela, você mexeria, deixaria como está, concorda com a Jéssica? Acha que o Vasco corre risco de queda, o Vasco será coadjuvante? O que você mudaria, se mudaria? Ô, Felipe, esse negócio do risco de queda, eu acho que ele é mais difícil de você falar assim no início, porque o risco de queda para os coadjuvantes... Não pipoca, não vem muretar, não vem muretar. Ele tá querendo ficar em cima do muro. Aqui é o seguinte, o print é eterno, como a galera diz, Então, você escolhe aqui, é uma previsão aqui. Se der errado, paciência. Depois a gente fala que você não entende nada de bola e acabou. Não, entender de bola é uma coisa. Agora, antes da primeira rodada, você falar do risco de queda, que, igual falar quem vem da Série B, normalmente você... Mas, rapaz, eu acho que vai cair um time grande esse ano. É bem provável, porque desses times que a gente for falar, a gente não sabe como vai, Botafogo, como vai... Quem é que está em maior risco para você nesse momento, antes de começar o campeonato, que é um retrato do momento? O Atlético Goianiense vai ser aquele time chato, não acredito que o Cruzeiro... É por isso que eu falo, você concorda que o risco de queda para os coadjuvantes, eles vão ficar... Não, é muito próximo, sem dúvida. Mas aqui você tem que votar, cara. É o seguinte, você falou que acha que cai um grande. Qual é o maior favorito para cair, na sua opinião, então, hoje, se você tivesse que... Não, hoje, eu acho que o risco dos grandes, se for ver, é que para cada estado tem seus grandes, mas Botafogo, Cruzeiro, Vasco tem que ficar atento. Eu penso assim, hoje que precisa de melhora, vamos dizer. Por quê? De repente eles não ficam tão distantes do Atlético, do Criciúma, do Juventude e do Vitória. Fortaleza e Bahia, mesma coisa, e Cuiabá que está se mantendo ali. Então, esses times, para esses outros, eu não vejo tanta diferença. Sim. A história, a grandeza do time por história, ok. Não, e a gente tem que levar em consideração que tem uma janela de contratação no meio do ano, que pode mudar bastante. Você vê que a equipe, por exemplo, os 3 são SAFs, De repente lá pode mudar. Sim. Mas é o retrato que nós do estamos momento. Falando o retrato hoje, do momento, discutindo hoje. Eu falo risco, mas... coadjuvante com risco de queda. Por exemplo, para dar uma pimenta aqui, o Atlético Goianiense vem de 14 vitórias consecutivas com o Jair Ventura, Ganhou o campeonato estadual sobrando. É por isso. Eu colocaria todos os que estão em risco de queda ali no coadjuvante, porque acrescentaria, porque eles todos têm chance de... Aí então não cai, vamos mudar o regulamento esse ano. Ele tá querendo ficar em cima do ali tá, você é jornalista, interpretação, riscos de queda, não certeza de queda. Então quer dizer que Flamengo, Palmeiras, Atlético, todo mundo corre risco de queda, então?
Na sua teoria... Esses não vão. Tá, Mas eu acho que Não, coloca o Vitória ali também. Você coloca o Vitória ali também. Vitória e Cuiabá ali também. Eu só acho uma coisa nesse contexto da Vocês avaliação não querem pôr esses times tudo do coadjuvante, então do Não, mas coadjuvante... eu acho que... No coadjuvante aceitável. eu só não vou pôr o Bahia e o... Bahia e Fortaleza... Eu não colocaria o Cuiabá em risco de queda. Ah, você não Não colocaria. colocaria. Risco de queda, você acha que não Quem tem? você não Vem reclamar colocaria? que O Cuiabá em risco de queda eu não colocaria. Eu acho que Ah, vocês não, eu todos acho que têm. tá, eu acho que acho tá que no não risco é. também. Eu acho Agora, que também isso tá no só bolo. pra- Esses todos eles podem brigar o coadjuvante, que é ali sul-americano, mas também pode cair. Não, cara, é embolado aqui, ó, sempre. Tudo pode aqui acontecer, mas a claro, gente o tem que troca de opinar. passes é mais rigoroso que outros programas. Não tem questão de rigoroso Não, ou aqui não. todos, claro, E outra, correm nós não risco. estamos aqui condenando ninguém, não é Claro. ficar em cima do muro. Como é que eu Claro. vou saber? Você é parente da mãe de Ná? aqui é... Você também, não? Não, mas é a gente Alex tem que Diná opinar. aqui. O gente jornalismo tem que obriga opinar. a gente a se expor com as Exato, torcidas. Então, é assim, o negócio é esse. Eu não sabia que tinha isso no meu contrato, cara. Como coadjuvantes, então, vamos ficar com todos esses clubes aqui, Não, né? o Felipe, São sobre- só os dois coadjuvantes ali? O que vocês mudariam? Não, só sobre Vasco e Botafogo tem uma avaliação. O Botafogo tem mais condições de aumentar o rendimento que ele tem agora, pelo grupo que ele tem à disposição, nesse momento, embora precise contratar. Mas eu vejo o Vasco com mais necessidade de contratação. Falando a verdade, Se não acontecerem o essas Botafogo, contratações ao principalmente, Vasco, é acho que uma ele corre baita incógnita. Pelo menos pra mim. Porque o Botafogo, pra mim, ele pode tanto estar lá em cima brigando por Libertadores, porque tem um elenco pra brigar mais em gente cima. já viu esse elenco render como mais. o momento hoje é ruim. O futebol do Botafogo é terrível. O jogo contra a LDU, falei ontem aqui no programa, foi horroroso. Mas eu acho que o grupo Foi pode entregar mais do que o trágico. grupo E do outra, Vasco pode entregar. E Também outra, acho. isso daqui nós não estamos falando como torcida, o julgamento do Claro, pessoal, sim, não estamos falando, estamos analisando o momento. E dentro do momento é isso. Eu acho que o Botafogo poderia tanto estar brigando como para não cair, porque o retrato de hoje mostra isso, como se evoluir, o treinador acabou de chegar e conseguir melhorar a equipe, pode até claramente brigar por Libertadores, está bem na parte de cima da tabela. Então acho que é uma já boa começar com incógnita. esse risco de rebaixado para todos eles é até injusto pra falar isso. É verdade. Mas foi Vamos para a você parte que de falou cima pra ali, baixar ó. todos eles. Foi você. Foi você quem disse. Mas olha pra você ver como é que é o jornalismo brasileiro. Baixar, todo mundo baixa. Agora, subir, ninguém sobe. Então, mas ali, ó, coadjuvantes, vamos lá. Não, eu falei, se pudesse, eu subiria. Coadjuvantes, Bahia... Eu desço o Red Bull e subo o Bahia. Eu também faria a mesma coisa. Eu acho, inclusive, vou te dizer que eu acho que o Eu Red manteria Bull o Bahia Bragantino nesse ano tem risco de queda. Pelo futebol que vem jogando hoje, eu colocaria o Bragantino também no risco de queda. O que é um Fortaleza- time o que, pra mim, Fortaleza- não tem jogado bem. Gente. O Fortaleza é assim, ó. Vai sobrar quatro times. A gente tem sempre expectativa pelo time. Só que a gente tem que entender que o Fortaleza, ele percorre mais do que o dobro de quilometragem do que todo o restante junto. Sim. Então isso é um prejuízo gigantesco. E o Ainda Fortaleza- assim, acho que tem um elenco melhor do Eu que acho a até maior parte aqui de baixo. Mas é um o time que corre risco tem um de brigar treinador. em cima. Mas não Sim, reforçou isso tanto aí. assim nessa janela, né? Não fez tantas contratações assim o Fortaleza nessa janela. Você mexeria, Jéssica, ali nos coadjuvantes? O Bragantino pro Alex desceria pro coadjuvante, é isso, Alex? Coadjuvante e o Bahia pra cima. E pra você, Jéssica? Eu baixaria o Corinthians. Baixaria o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem condição de brigar mais em cima pelo elenco que Fica tem. nessa mesma linha que a gente falou. Pode até brigar mais Pode. em cima, Mas mas a avaliação pode estar é desse embaixo que a momento. gente não... Por isso que a gente fala do equilíbrio A avaliação é desse momento. desde o início. Mas o Corinthians ele tem jogado Os últimos jogos, Não, sim. em que pese os Eu concordo adversários, com isso. Concordo com ele fez um bom jogo nessa última semana, na Sul-Americana, fez um 4-0, né? O Eugênio está cornetando aqui, dizendo que jogou contra o vento, mas faz parte. O Bragantino vamos manter? Não, vamos baixar então para coadjuvante. Eu Bragantino, acho mas tem que subir o eu Bahia. baixaria o Bragantino para o risco de queda. O Alex baixou para o coadjuvante, a Jéssica manteve ali, certo? Então, na média, foi pro coadjuvante. o Alex é o A satanás da Jéssica história baixou o aqui, ó. Corinthians. Você o baixaria Alex o Corinthians, porque Alex? eu não concordei Hã? com esse risco de queda Eu? aqui. Ó. A Jéssica rebaixaria o Corinthians ali para Eu coadjuvante. acredito no Corinthians, que o Corinthians... Não, então mantém Tá, em cima, não é porque eu também acredito. acredito Pra no mim, Corinthians. eu falei desde o começo, é briga lá em cima. Eu acho que o Corinthians briga na E o Bahia Libertadores pra ali cima ainda. também. Então bota na Libertadores. Bahia por pra 2-1. cima? Bahia pra cima, pra mim. Eu Não. também acho que o Bahia... Você não que é acredita duro, também? né? Não, Então eu perdi essa. Eu colocaria de coadjuvante, manteria aí. Eu subiria o Bahia também, ali pra briga por Libertadores. Eu acho que o Bahia Então, tem Bahia condição sobe. de estar lá. Eu também não teria colocado no risco de queda. O risco de queda aqui eu não concordo, tá? Só pra... Tá difícil do consenso. Qual que você não concorda aqui?
Do risco de queda? Botafogo, não concordo. Eu também não. Cuiabá Vamos subir o também não Botafogo. concordo. Vamos subir o Botafogo pro coadjuvante. Em cima do muro. Não, mas eu acho que o Botafogo não corre risco de queda, né? Mas alguma discordância, Jéssica? Vocês dois conversaram ali atrás antes? Não, mas temos pensamentos parecidos. Tu começou dizendo que ninguém ia cair. Aí tu baixou todos os times. É isso. A regra do diretor do programa é que tem que ter alguém ali embaixo, não pode ter... Mas são 4 que caem, então alguém tem que correr risco de queda por esse momento. Todo mundo briga em sistema igual. Ô, Jéssica, mexeria mais alguém? O Cuiabá, pra mim, não seria risco de queda, mas vocês dois opinaram que é. Eu acho que é pra baixo, o Alex também, então o Cuiabá tá ali. Então vamos manter. Vamos na briga pela Libertadores ali, então. Você mexeria ali naqueles 5, subiria alguém, rebaixaria alguém? Começa contigo, Jéssica. Não, eu acho que tá adequado. Briga por Libertadores. Eu também concordo ali, Alex. Eu também... Na verdade, para ser sincero, eu rebaixaria Inter e Fluminense para a briga por Libertadores. Se tivesse uma surpresa enorme, aí, né, o Inter e o Fluminense podem disputar porque tem bons elencos, vamos dizer. Mas o momento não é bom, nem de Internacional, nem de Fluminense. Não. O Inter tem um dos melhores elencos? Para mim tem. É que o retrato atual não... Se essa eleição fosse feita 10 dias atrás, eu colocaria o Inter na primeira prateleira, né? Só que esse retrospecto mudou, né? Mas aí que tá o esses detalhe. 10 dias mudaram muita coisa da que a gente enxerga. É o que tem de perspectiva, porque isso já tem. Um exemplo, igual nós falamos das SAFs, que eles podem contratar, a gente não sabe. Eles podem, mas não sabe quem, como que vai dar certo ou não, enfim, né? Por aí. A questão do Inter, ele já tem dentro do elenco. O Grêmio, eu subiria por candidato ao título por causa do Renato e, de repente, o São Paulo, mas contra esse momento do São Paulo. Eu subiria até correr a questão de briga, porque o Renato com o Grêmio, é um negócio... O ano passado... Você subiria quem? Eu subiria o Grêmio e o São Paulo. Para candidato a título? Eu não subiria. Eu não subiria, mesmo os dois estando na Libertadores... A Jéssica não subiria, né, Jéssica? Eu também não. De ser eliminado, que ajudaria. E o Inter tem aquela situação... que ele não está na Libertadores e ele pode focar no Brasileirão. Pode. Eu acho que esses times que são a partir de briga por Libertadores, eles têm condições de chegar a título, porque eles vão estar naquele bolo do G4, G5, G6. Mas eu não vejo hoje Grêmio e São Paulo com futebol. Eu também não. Campeonato Nacional. Eu também não. Você mudaria alguma coisa ali de candidato ao título, por exemplo, Jéssica? Colocaria o Galo em candidato ao título. Você rebaixaria o Galo? Candidato ao título. Não, eu manteria o Galo como está. E você, Alex, rebaixa o Galo ou mantém onde está? Eu mantenho. Não, eu também. Mantenho ali. Então é isso, né? Viu? Então, é isso, né? Pela nossa maioria, mantém ali candidato ao título, é isso ou não? Rapaz, dos briga por Libertadores, tudo chance de cair e quem tem risco de queda tem chance de Libertadores. Ali vai ser um bolo só, cara. Então vamos... Conhece aquela música do bolo doido? Com as nossas mudanças, então o print que vai ficar para a eternidade é essa daí. Essa aberração aí. Essa aberração aí. A verdade. Isso aí é trabalho do Alex, tá, gente? Se for printar, por favor. Pode jogar nas minhas costas, então. Isso mostra, falando sério agora, isso mostra que os nossos times, para esse início de brasileiro, não estão jogando bem. Estão, pelo menos para mim, é uma opinião minha, eu queria ouvi-los também sobre isso. Eu acho que nós temos poucos times jogando um bom futebol nesse momento no Brasil, em que pese o nível dos estaduais, né? Em outros estados, em alguns estados, a concorrência é muito pequena, então fica mais difícil avaliar. Por exemplo, o Cuiabá sobra completamente no campeonato local. Então a gente avalia um pouco mais pela Sul-Americana, onde ele começou bem a competição. O Atlético Goianiense, o que a gente vai dizer do Atlético Goianiense? O time vem de 14 vitórias consecutivas. Um trabalho excelente na Série B. Um trabalho muito bom, desde o ano passado, do Jair Ventura, que pegou o time ali no meio da tabela. Tudo vem de acordo com aquilo que eu falei. Mas é verdade, a gente brinca aqui, mas você tem razão. O Vitória, que ganhou do Bahia. O Bahia lá brigando por Libertadores. Isso. É que assim, o potencial de crescimento... Tudo bem, é clássico, mas o campeonato do Vitória, nós temos que falar que foi tão equiparado para melhor. Claro. Sem o mesmo investimento. Mas é que agora, um campeonato de pontos corridos, ele é muito longo. A gente sabe o quanto que isso interfere. O Cruzeiro fez um campeonato mineiro melhor do que o Atlético.
o Atlético melhorou nos 3 últimos jogos. É verdade. Sim. Então aqui é um retrato muito do momento, né? O que cada um fez nessa semana, na semana passada, que é a última impressão que acaba ficando pra gente aqui. Mas a gente vai, ao longo do campeonato, a gente vai conversando com vocês se a gente acertou, se a gente errou. Nossa função aqui é cornetar também, né? E vamos continuar cornetando a galera do Seleção Sport TV. Fique ligado no Troca Entretenimento. Porque olha só, eles também fizeram por lá, André Rizek, vou repetir, vou dar os nomes para vocês. André Rizek, Paulo Andrade, Ana Thaís e Eric Faria. Eles fizeram lá eles separaram por posição, uns 8 jogadores por posição, e eles fizeram uma prévia, como se fosse uma seleção do campeonato antes do campeonato começar, né? Quais são os melhores jogadores de cada posição para início desse campeonato brasileiro? E a seleção montada por eles, né? Eles foram votando e tal, e a maioria é quem que levou. Então a seleção montada por eles é essa que a gente vai mostrar para vocês agora aí, ó. O Bento é o goleiro, né, o melhor goleiro do campeonato nesse início de competição, né, nesse pré-campeonato brasileiro. Na lateral direita, o escolhido foi o Samuel Xavier. Tem a dupla de nomes, zaga. De goleiros a gente está bem servido. Estamos bem servidos. Mas vou te falar, eu estava assistindo o programa, temos bons jogadores em todas as posições. Sim. Não é fácil fazer essa seleção aqui, né? Por isso que a gente está trazendo a seleção deles para a gente debater aqui se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente colocaria ou trocaria por outros nas nomes. Mesas e salas dos amigos, nos botecos. A ideia é essa. Aqui na hashtag o pessoal já está cornetando a cornete eu e o Felipe. A Jéssica não, hein? A seleção é essa aí, ó. Bento, Samuel Xavier, Fabrício Bruno, Murilo, Guilherme Arana, André, Rafael Veiga, Arrascaeta, John Arias, Hulk e Paulinho. Vejam que é uma seleção de muito respeito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a conversar sobre essa seleção. Começo contigo, Jéssica. Você mudaria essa seleção? Trocaria algum jogador por outro da sua preferência? Ou manteria os 11 nomes aí? Já dá para colocar o Estevão na ponta direita ou é muito cedo para a gente começar? A seleção é tua. Eu tô brincando. Acho que é uma boa seleção, sim. É difícil porque a gente está falando dos melhores nomes do país, quem mais se destacou. Não tem como a gente... Eu não consigo olhar para um desses nomes e dizer que não merece ser um dos destaques. Todos, né? Porque fizeram um excelente campeonato no ano passado, são referências nos seus times. John Arias, Hulk e Paulinho, é difícil você olhar algum jogador que mereça. Pode ter muita gente que pode jogar mais. E tal, a gente tem o Borré no Internacional, o Alai, mas o Pedro, em relação a esses 2 primeiros que falei, ainda precisam confirmar, tem uma expectativa em cima. O Pedro é um excelente centroavante que faz a diferença em quase todos os jogos do Flamengo. O nosso jogador tempero, Cebolinha. O Cebolinha, até a gente falava aqui, o Cebolinha poderia estar ali também como ponta esquerda. Poderiam, tem vários que poderiam. Eu queria, assim, ó, você trocaria, olha, com convicção, eu trocaria fulano por ciclano. Você, Jéssica, quem você trocaria? Ó, vou passar aqui uma lista, por exemplo, goleiros, tá? Olha a lista que eles fizeram lá. Cássio, do Corinthians, o Bento, Everson, do Galo, Fábio, do Fluminense, João Ricardo, do Fortaleza, Léo Jardim, do Vasco, Rafael do São Paulo, Rocher do Internacional, Rossi do Flamengo, o Everton do Palmeiras. Veja que temos ótimos goleiros nessa lista. Não, eu manteria o Bento. Alex? Eu manteria o Bento. Eu também manteria o Bento. Então, estamos de acordo aí. Você mudaria alguma coisa, Jéssica? Eu colocaria o Fagner aqui, pelo que ele começou o ano jogando, que está muito perto do Fagner, que se for colocar ele bem, ele é o melhor lateral direito que nós temos no Brasil. Eu concordo com o Samuel Xavier, mas... não discordo dele, mas o Fagner ainda é mais. Ele jogou menos nesse início de temporada do que o Fagner, né? Eu ficaria... Até em quantidade ele machucou e tal. Eu ficaria... Mas quando eu estava assistindo o programa, eu fiquei mais na dúvida entre o Samuel e o Mike do que entre o Samuel e o Fagner. Porque eu até falei durante essa semana que o Mike tem jogado de bola é impressionante. Às vezes numa linha também não. Mais adiantada, até disse que talvez pela escassez que a gente tem nessa posição... Né? Talvez o Mike até pudesse ser lembrado na seleção brasileira mais pra frente, né? Enfim, mas eu acho que tá de bom tamanho o Samuel Xavier, acho que eu manteria. Jéssica? Também Samuel Xavier ou Mike. Na defesa, Jéssica, você trocaria alguém, não? Não trocaria. Manteria? Manteria Murilo e Fabrício Bruno. O negócio do Bruno com o Gustavo do Palmeiras também é um... Então, né? eu trocaria o Fabrício Bruno pelo Gustavo Gomes.
Eu deixaria a dupla de zaga do Palmeiras. Eu deixaria Gustavo também Gomes na e mesma Murilo. linha que eu falei do Tem Fagner. Léo Pereira, que está muito bem também no Flamengo. Não, Léo tem Ortiz, que vários, acabou de ser contratado. Tem vários, mas o Gustavo, ele é o principal. O Murilo é muito bom, mas se for colocar 2 zagueiros, você escolher Murilo e Gustavo, eu iria no Gustavo. Eu também. Né? Eu acho também. O melhor zagueiro do Brasil também há acho. muitos No anos. lugar Por do isso que eu Fabrício trocaria. Eu também. Zagueiro. Zagueiro. Tem O zagueiro, melhor zagueiro do zagueiro Brasil, é do Gustavo. futebol Ah, brasileiro. mas eu ali tu também. colocaria no lugar de quem? No lugar do... Eu colocaria no lugar do Fabrício. Tá. Então, para nós aqui, seria a dupla de zaga do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. Lateral esquerda, Guilherme Arana foi o escolhido ali. Vocês trocariam ou não? Tem Ayrton Lucas, Juninho Capixaba, Piton, Marcelo do Fluminense, o Piquerez, o PK, o Vinha do Flamengo. Ou manteria como tá? Como o Matias não vinha, vai no Arana mesmo. Eu manteria o Arana. Eu manteria o Arana, mas só uma menção. Acho que o Piquerez um excelente lateral que poderia estar ali também. Embora ele tenha oscilado nesse início de ano. Sim. Mas eu acho que ele poderia estar ali também. Mas por Maria mantivemos então o Guilherme Arana ali. No meio-campo, você trocaria alguém, Jéssica, de André, Rafael Veiga e Arrascaeta? Não. Olha, vou trazer alguns nomes. Veja como temos bons jogadores ali para volantes, tá? Aníbal Moreno, André, Caio Alexandre, o De La Cruz, o Fernandinho, Pablo Maia, Pulgar, Tietê, Vilha Santos, Zé Rafael. É muita gente boa, mas eu não tiraria nenhum desses 3. Eu manteria o André também. Você, Alex? Manteria também. Os 2 meias, vou dar as opções aqui, ó. Alan Patrick, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Garro, Scarpa, Rames Rodrigues, Matheus Pereira, Ganso e Payet, além do Rafael Veiga. É bom, né? Porque você vê o Payet jogando bola pra caramba. Tem jogador pra caramba. Mas Se esses caras sentissem alguma coisa, podia substituir também. Sim, mas você trocaria Arrascaeta e Veiga por algum dos outros que tá... Pelo momento, não. Jéssica? Também não. Eu também não. Então, manteria esses jogadores aí no meio-campo. No ataque, a gente tem o pessoal lá dividiu por pontas e centroavantes, né? Então, eu vou dar as opções de pontas aqui, ó. Arias, Bruno Henrique, Cebolinha, Elinho, do Bragantino, Júnior Santos, Lucas Moura, Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, Luiz Henrique, do Botafogo, Paulinho, do Galo, Soteldo, do Grêmio. Essas são as opções de pontas. E centroavantes, Borré, Caleri, Cano, Daverson, Diego Costa, Endrick, Flaco Lopes, Hulk, Pedro, Tiquinho, Valência e Verratti. Lembrando que o Endrick eles não colocaram porque o Endrick vai sair logo aqui no campeonato, vai para o Real Madrid. Mas também poderia logo no colocar, começo do porque tem campeonato. outros que podem sair. Podem, mas o Endrick tá já é confirmado, certo, né? Já está confirmado, a gente sabe que ele vai embora. Alivia a votação. Então, por isso, o Endrick acabou não sendo votado por esse motivo. Vocês têm a opção de montar o ataque como vocês quisessem, aí, envolvendo os atacantes de beirada e os centroavantes. Você mexeria nesse trio, Jéssica? Hoje eu não mexeria, mas eu acho que até o final do campeonato vai ter muito jogador ali que vai se destacar. Muito jogador. Você mexeria, Alex? Não, mas a maior unanimidade eu acho que é o Arias com o Hulk. O Paulinho vai ter mais concorrente, que podia ser o Arias lá, Hulk aqui, Pedro por dentro, um exemplo, né? Tô dando. Mas não mudaria, porque se a gente fala que é Hulk e Paulinho, assim, de dupla de ataque, pela maneira que joga também, eu também manteria. Poderia ter outros nomes, como tem, mas eu manteria. Chegamos à conclusão que o Seleção Sport TV fez uma boa seleção, porque discordamos pouco aqui, né? Na verdade, a gente só trocou o Fabrício Bruno pelo Gustavo Gomes, né? Sim. Foi a única mudança que a gente fez. E o técnico dessa seleção, para eles, foi o Abel Ferreira, que eu acompanho a relatoria, eu também iria de Abel Ferreira. Também iria. Se fosse Não, Alex? Tite, Abel, tá muito bem. Não tem como falar o que do Abel. Então é o seguinte, pessoal de seleção, vocês estão liberados aí, porque, olha, votamos muito parecido aqui com a seleção. Duas palavras, de né? vocês. Parabéns, hein, cara? Então foram inocentados os 4 do seleção com essa seleção. Então a gente trocaria apenas o Fabrício Bruno pelo Gustavo Gomes. Que bom pro nosso campeonato, a gente falando de outros grandes nomes, dos outros times, né, cara? Então é interessante. Bom demais. Olha, essa briga é pelos melhores de cada posição no Brasileirão. Tem bastante gente boa, né? Você aí na hashtag Troca de Passes, fique à vontade para cornetar as nossas escolhas aqui, tá legal? Eu vou ler algumas mensagens de vocês ao longo do programa. Vai começar o Campeonato Brasileiro, tá chegando a hora.